A Receita Federal já começou a receber as declarações do Imposto de Renda 2018 com ano base 2017 desde o início do mês. O programa gerador já pode ser baixado no site da Receita e, se preferir, o contribuinte pode prestar contas ainda por meio de aplicativos, tablets e smartphones. O prazo para entrega termina em 30 de abril, parece que está longe, mas como são muitos detalhes, é bom se antecipar. Até porque muita gente que vai declarar tem dúvidas sobre várias questões, como quais são os rendimentos que devem estar nessa declaração, quais são os documentos que devem ser declarados, devem ser usados na declaração e também, por exemplo, as criptomoedas, as famosas criptomoedas como os bitcoins, devem ser declarados também? Bom, são muitas questões e quem vai nos explicar, inclusive algumas modificações, novidades, é o contador, auditor, consultor de empresas e diretor da MQ Gestão Contábil Empresarial, Marcelo Quirino, que já está aqui conosco mais uma vez nessa sexta-feira. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Abdias. Já começou a corrida ao imposto de renda a partir do dia 1º de março da semana passada. O governo federal já permitiu, já permite que você, contribuinte, faça o envio da sua declaração de imposto de renda e, como você bem disse, esse prazo, apesar de parecer longínquo, mas ele está muito perto. Ele se encerra no dia 30 de abril, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. É importante falar isso, você tem um minutinho ainda de prazo, né? Ele se encerra no dia 30 de abril, mas é importante que o contribuinte, de uma maneira geral, ele antecipe a elaboração do seu imposto de renda para que não seja pego de surpresa com esse monte de novidade que você muito bem falou, que o governo federal, através do Programa Gerador do Imposto de Renda, de ajuste anual, lançou para este ano, referente ao ano 2017. Quais são as principais novidades? Porque a gente tem novidades em termos de mudanças mesmo, de alguns prazos, sobretudo um detalhe relacionado ao dependente, né? Tem novidade em relação ao dependente. Que novidade é essa? Nós temos algumas novidades. A gente vai dividir na parte técnica e na parte tecnológica. A parte tecnológica, que é o auto-preenchimento da declaração, que ele está gravando o CPF, nome da pessoa, quando você coloca o CPF, ele já está trazendo o nome. É aquele auto-preenchimento da internet. Tem uma outra novidade técnica, tecnológica, aliás, que é o fato de você não precisar mais do ReceitaNet para transmitir, então você precisava baixar 2 programas antigamente. Uma outra novidade é que você agora consegue emitir o DARF, de todas as cotas do imposto de renda, sem precisar de um programa auxiliar, que até o ano passado você fazia apenas a primeira cota, que era aquela que não tinha juros e multa, não tinha juros, e a segunda cota você precisava de um programa auxiliar, que é o SICALC, onde ele calculava a correção de taxa Selic. Hoje, a partir desse ano, você consegue calcular a cota a partir da segunda, através do próprio programa do imposto de renda, que é autoatualizável. Quando você entra no programa, automaticamente ele vai à internet, no banco de dados do governo federal, da Receita Federal, para atualizar as versões do programa, das correções que são feitas em alguma falha estrutural do programa, e a inclusão da Selic mensalmente. Então, isso é uma facilidade do governo. Uma outra coisa, é a elaboração da declaração via rascunho, que já aconteceu de ano retrasado, via rascunho que você baixa diretamente pela internet. Essas são as principais mudanças tecnológicas. As mudanças técnicas, as práticas, como você bem falou, a partir desse ano, o dependente que tem, no ano passado, mais do que 8 anos, que completou 8 anos, ele tem obrigatoriamente que constar o CPF dele na declaração de imposto de renda. Até o ano passado, era de 14 anos. Esse ano, de 8 anos. A partir do ano que vem, do próximo, deve ser assim, nasceu, tira o CPF. Já tem que colocar o CPF. E a outra, essa é a mais complicada, que é em relação aos imóveis. A partir deste ano, as declarações de imposto de renda, onde constarem imóveis registrados em cartório ou não, você deverá colocar o endereço completo do imóvel, completo mesmo, nome, número, nome da rua, número, bairro, CEP e por aí vai. E se ele estiver registrado no cartório de imóveis, você vai ter que colocar a matrícula daquele imóvel no cartório de registro de imóveis.
Então, o que acontece? Isso vai aumentar, consequentemente, o tempo de elaboração da sua declaração de imposto de renda. Até porque você vai ter que ir lá no cartório, buscar a matrícula. Isso já consta na escritura do imóvel. Né? Se você está com o seu imóvel registrado, está lá na escritura que você recebeu. Mas você vai ter que realmente pegar esses documentos nos seus arquivos pessoais. Sim, sim. Né? Abrir, e aí no registro, na matrícula, né? na escritura do imóvel, existem vários números, e aí você não vai saber de cara, quem não tem experiência, qual é o número que você tem que colocar. Então é importante que você antecipe a elaboração do seu imposto de renda para que você não seja surpreendido pela falta de prazo. Principalmente se você contratar um contador. E aí eu aconselho que você sempre contrate um contador para a elaboração do seu imposto de renda, porque você não tem nenhum tipo de dúvida, não terá nenhum tipo de dúvida que a sua declaração de imposto de renda será feita de maneira correta. Né? Até porque qualquer falha, Marcelo, nesses preenchimentos, o que é que pode gerar? Se você comete uma falha, por exemplo, de não colocar a matrícula ou de deixar de colocar o dependente? Se você não coloca o CPF dependente, você não vai conseguir enviar a sua declaração de imposto de renda, vai dar erro. Né? Provavelmente, se você não colocar a matrícula deste imóvel, se você marcar lá que ele está registrado no cartório de registro de imóveis, você não colocar a matrícula também dará erro. Você não conseguirá enviar a sua declaração de imposto de renda. Né? Então, é uma coisa que fique bem claro. Se você não colocar o dependente, vai significar que se você tiver dedução de imposto de renda, né, ou a restituir ou a abater o seu valor a pagar, este valor estará errado, não estará incorreto. Então é importante que você, antes de começar a fazer seu imposto de renda, dê uma lida no manual, olhe o que é que foi que mudou, né? Ou então procure seu contador, pergunte a ele o que é que mudou, qual é a principal mudança, que documento eu preciso levar, né, para que eu consiga elaborar meu imposto de renda da maneira correta. E eu não seja, mais uma vez, vou voltar a repetir aqui, surpreendido pela falta de prazo. Entenda, a elaboração da declaração de imposto de renda neste ano vai ser maior. O tempo para a elaboração de uma declaração, por exemplo, que levava 1 hora, né, esse ano pode levar 1 hora e meia ou 2. Então, o que é que pode acontecer? Se você deixar para ir, né, ao seu contador, procurar o seu profissional de contabilidade para fazer o imposto de renda muito no final do prazo, você pode ser surpreendido com uma negativa. Né? O seu contador pode dizer assim, não consigo mais fazer seu imposto de renda, porque não vou ter prazo para fazer sua declaração de imposto de renda, porque chegou gente na sua frente. Sim. Vamos tratar agora de umas questões, assim, algumas dúvidas gerais, doutor Marcelo, em relação a, por exemplo, alguém que foi contratado numa empresa no ano passado e ela passou a ter um rendimento diferente do que tinha antes, nunca declarou, vai declarar pela primeira vez. Tem que ser a partir de que data? Vamos supor que a pessoa tenha sido contratada em fevereiro de 2017. O ano base 2017 passa a valer para essa pessoa já agora? Passa a valer, né? O ano base é o ano civil, é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, se ela for contratada em março, em julho, em setembro, mas obteve rendimentos tributáveis, né? Vamos falar do tributável, né? Num valor superior a R$ 28.559 e alguns centavos, ele estará, sim, obrigado a entregar o imposto de renda referente a 2017, agora em 2018. Essa questão de quantidade de meses, ela é irrelevante. O que importa é a renda. O que importa é a renda. Se você obteve no ano, você foi contratado em dezembro e teve em dezembro rendimento tributável acima do limite mínimo estabelecido, você é obrigado a entregar imposto de renda referente ao ano 2017. É importante que as pessoas fiquem atentas a isso. Inclusive, Abdias, existem profissionais liberais, autônomos, né, comissionados e o que você queira chamar, que trabalham no mês do ano, não conseguem trabalhar no outro, tem renda em um e por aí vai. Corretores de imóveis, por exemplo. Corretores de imóveis, pessoas físicas, e que às vezes, durante o decorrer do ano, não alcançam, não atingem, né, o limite mínimo para estarem obrigados a entregar o imposto de renda, 28.500 e alguma coisa reais. O fato dele não ter atingido o limite mínimo, né, para entregar o imposto de renda, não quer dizer que ele não possa entregar o imposto de renda. Veja só,
Você prestou serviço a uma empresa por R$ 10.000 naquele mês e teve o imposto de renda retido na fonte. Mas durante o resto do ano todo eu não tive o rendimento de R$ 28.550 e poucos reais. Eu sou desobrigado a entregar o imposto de renda? Sou. Mas eu posso entregar? Pode. Se você não entregar, você não receberá de volta a restituição desse imposto de renda que você foi retido na fonte sobre o rendimento de R$ 10.000. Ah, é importante isso. Você vai ter de volta aquele desconto que já veio no pagamento. Exatamente, isso é muito importante. porque você não atingiu o limite mínimo para entregar, você não está obrigado a entregar, mas você teve um rendimento tributável que ensejou o rendimento na fonte. Então é importante ficar atento a isso. Eu não estou obrigado a entregar, mas se eu não entregar, eu não consigo receber de volta aquele dinheiro que foi retido de mim devidamente naquele momento. Mas quando eu faço a declaração de ajuste anual, ele se torna uma retenção indevida, entre aspas, a maior, que eu posso pedir de volta uma restituição. Entendeu? É diferente o caso de alguém que, por exemplo, tinha um valor numa conta poupança de R$ 15.000 e resolveu comprar um carro, por exemplo. Ela transferiu isso para uma concessionária. Esse valor, ele tem restituição de imposto de renda? Não, isso aí são coisas diferentes, né? Porque ele estava na poupança e não foi um rendimento tributável dele, né? O fato de ter entrado na poupança já foi um rendimento em outro momento. Ou que foi juntando, por exemplo. Juntando, que foi acumulando rendimentos, juros e por aí vai. Isso não entra. Isso não dá, isso não torna obrigatoriedade para fazer imposto de renda. Você tem sim que declarar a poupança e que declarar o imóvel, ou que declarar o veículo que você comprou. Isso você tem que fazer. Mas esse fato, essa transação da poupança para aquisição de um veículo, poupança para aquisição de um bem, né? Essa operação pura e simples não obriga você a entregar imposto de renda, nem vai ter nenhum tipo de restituição. A operação não, mas se no momento da declaração eu tenho um valor em conta corrente, um valor na poupança, o comprovante, aquele comprovante que você Informe de rendimento. O informe de rendimento tem que estar anexado à declaração. Com certeza. Aquela informação, o saldo da conta corrente em dezembro de 2016, dezembro de 2017, o saldo da poupança nos mesmos anos, o rendimento tributável naquela poupança, rendimento da aplicação financeira, saldo de aplicação financeira, tudo isso é patrimônio. E todo patrimônio deve estar declarado no imposto de renda na parte de bens e direitos. E por falar em patrimônio, muita gente compra um imóvel, depois de 10 anos ele está valorizado. Você pode atualizar o valor do imóvel ou tem que ser aquele inicial da compra? É uma excelente pergunta, me diz, porque ela é recorrente, né? Todo mundo sempre pergunta e acha até injusto. Eu comprei um imóvel vamos falar o caso da Venezuela, né? Venezuela, o valor que você comprava, eu estava lendo essa semana na internet, o valor que você comprava um imóvel há 10 anos atrás, hoje você não compra um pão, né? Terrível, né? Terrível, inflação, hiperinflação e por aí vai. Mas o fato inverso aqui no Brasil, né? Você comprou um imóvel há 15 anos, há 10 anos atrás, por R$ 10.000, ele hoje vale 100, né? Eu posso fazer uma valorização, uma atualização deste valor do meu imóvel de forma espontânea? Infelizmente, não. O último momento em que o governo federal permitiu que você atualizasse o valor do imóvel de forma espontânea, salvo engano, foi em 92, 93. Né? Isso, a partir de aí, qualquer tipo de atualização do valor do imposto de renda, do imóvel do imposto de renda, ele deve ser precedido de notas fiscais, documentos que você guardou de reformas, ampliações, modificações que você fez na estrutura do imóvel e que valorizou o seu imóvel para que ele chegue nos R$ 100.000. Não a valorização de mercado. Não o mercado. Infelizmente, você não pode fazer isso. Eu não posso, de forma aleatória, pegar quanto era o imóvel custo original, R$ 10.000. Ele agora vale 100. Vou botar 100. Se isso acontecer, isso será caracterizado variação patrimonial. E essa variação patrimonial tem que ser oriunda de uma renda. Se você não tem essa renda que comprou a variação patrimonial, com toda certeza você será tributado por omissão de receita. E isso não é interessante ser feito, né? Porque isso não é a verdade. Você apenas achou que poderia valorizar o seu imóvel de acordo com o mercado, como você muito bem disse. E isso não pode acontecer. Toda valorização, né, toda modificação no valor do imóvel, sem falar
o imóvel que está financiado, que é a parcela que você paga todos os meses e acumula no ano, isso pode ser feito, mas mudar o valor pela atualização do valor do mercado, você só pode fazer se você fez ampliação, modificação, reforma estrutural. Móvel não conta. Tá, joia, então. Herança. Se eu recebi uma herança, existe um valor limite, um valor inicial para que eu tenha que declarar ou não tenho que declarar? Excelente. Tá afiado hoje. Existe sim. A herança, né, por si só, a origem dela, ela é um rendimento isento e não tributável, certo? O fato de receber a herança não obriga você a entregar o imposto de renda. Veja, se essa herança foi uma herança de 20 mil reais, não vai obrigar você a declarar imposto de renda, até porque o limite para a entrega, o limite do valor, né, que vai obrigar você a entregar imposto de renda pelo fato de ter tido um rendimento isento é 40 mil reais. Mas, em contrapartida, eu tenho a possibilidade de ter recebido herança em dinheiro ou herança em patrimônio. E eu tenho que fazer as duas coisas. Se eu recebi uma casa, por exemplo, no valor de 35 mil reais, eu não preciso declarar. Mas se eu recebi no valor de 50 mil reais, eu preciso declarar. Não pelo patrimônio, mas sim pelo rendimento isento. Eu tenho que declarar as duas coisas. Eu tenho que declarar a casa e tenho que declarar o rendimento isento. Agora, se foi uma herança, né, em espécie ou em patrimônio, né, do valor superior a 300 mil reais, eu vou alcançar duas hipóteses, daquelas que são, né, que constam na relação das obrigatoriedades para o envio do imposto de renda. Duas hipóteses. Quais são elas? Eu tenho um patrimônio superior a 300 mil reais e eu tenho um rendimento isento superior a 40 mil reais. Esses são os casos que podem gerar isenção ou não. É preciso estar atento aos valores, aos limites. Exatamente. São vários casos, né? São vários casos. Por exemplo, rendimento isento acima de 40 mil, patrimônio acima de 300 mil, aplicação em bolsa de valores, né? Rendimento tributável acima de R$ 28.559. São vários casos, vários itens, né, que constam lá nas relações das obrigatoriedades do envio do imposto de renda. Não é só o rendimento tributável, não é só a retenção do imposto de renda na fonte. Perfeito, perfeito. Doutor Marcelo, agora um detalhe importante, a gente tem escutado falar muito e tem crescido a adesão de pessoas às criptomoedas. Os bitcoins são as mais conhecidas, né? Esses ativos, eles são classificados como moedas virtuais, eles devem também constar na declaração ou está na virtualidade, não precisa? Devem constar, sim, na declaração do seu imposto de renda, porque ele é um patrimônio seu, né? É igual a aplicação em renda variável, é igual a aplicação em bolsa de valores, é igual a aplicação em renda fixa. Ele é um patrimônio seu. Você tem uma quantidade X de bitcoins, né, de criptomoedas, você recebe um valor. Você compra, sei lá, 100 mil, 200 mil bitcoins. Eu fico curioso, como é que você declara os bitcoins, como é que você paga imposto sobre eles? Não, o fato de declarar não quer dizer que vai pagar imposto. Ah, tá. Estou falando do patrimônio. Você paga imposto sobre rendimento. No caso dos bitcoins, qualquer valor que você tiver? Ou tem um limite aí? Não é qualquer valor. O Bitcoin, o que é que vai acontecer? Ele é um patrimônio. Se você só tiver de patrimônio, Bitcoin. Eu não tenho casa, não tenho carro, não tenho terreno, não tenho nada. Só tenho Bitcoin. Ele vai entrar naquela regra dos 300 mil reais. Ah, dos 300, 300 perfeito. mil reais. Perfeito. Entendeu? É um patrimônio de 300 mil reais. Se eu tenho aplicação em criptomoeda neste valor, eu estarei obrigado a entregar imposto de renda pela questão patrimonial. Só que o Bitcoin também é considerado uma aplicação em renda variável. Se eu apliquei em renda variável e tive, independente do que foi, prejuízo ou resultado, eu estou obrigado também a entregar imposto de renda. Ah, perfeito, perfeito. Olha só, doutor Marcelo, são muitas questões, são inúmeras variáveis, né? Cada caso é um caso. Por isso eu quero que a gente encerre nossa entrevista de hoje falando da importância. Eu mesmo aqui pude esclarecer algumas dúvidas que tinha, mas percebo que é importantíssima, melhor dizendo, a ajuda de um profissional, de um contador, porque aí você não vai ter dor de cabeça nenhuma, você não vai ter que ter prejuízos futuros. A ajuda desse profissional capacitado é fundamental, é exatamente para isso que existe o contador, para auxiliar em situações como essa.
Dias, ela é fundamental, como você bem falou. Né? Se você quer ter a certeza que a sua declaração de imposto de renda vai ser preenchida sem nenhum tipo de falha, de acordo com as informações que você, contribuinte, que você é o responsável por isso, que você, contribuinte, vai entregar ao seu contador, se você quer ter a certeza e a segurança que nada de errado vai acontecer, você tem e deve sim procurar um profissional de contabilidade para que você não tenha nenhum tipo de problema. Né? Agora, lembrando que a obrigatoriedade e a responsabilidade pelo envio da informação e pela entrega da informação ao profissional de contabilidade é do contribuinte. Porque o contador, neste caso, né, especificamente neste caso, ele faz o envio da informação, o preenchimento da declaração de imposto de renda de acordo com aquilo que ele tem na mão. Então não adianta o cara, de repente, ter lá na frente algum problema e querer culpar o contador. Pois é, não dá. Né? A responsabilidade pela coleta, pela entrega dos documentos ao contador é do contribuinte. Agora, obviamente que o contador vai dizer, olha, está faltando isso aqui, faltando cadê? Isso. Por óbvio, a experiência, o discernimento e a capacidade do contador, né, faz com que ele perceba que falta alguma coisa. Né? Falta alguma coisa. Você tem filhos, não está com dependente, cadê o CPF dos dependentes? Você paga a pensão alimentícia, cadê o recibo da pensão alimentícia? Cadê que não consta no seu contra-cheque, se for o caso? Cadê a sentença de acordo de pensão judicial homologada em juízo? Né? Cabe ao profissional, ao contador, sim, questionar e solicitar ao contribuinte as informações que ele perceba que está faltando. Mas o contador não sabe, por exemplo, não tem como saber, nós não temos bola de cristal para saber se você comprou um imóvel ou não. Né? Então, cabe ao contribuinte, e aí eu sugiro que quem está nos ouvindo, né, procure um excelente profissional de contabilidade e procure você mesmo fazer uma triagem dos seus documentos, do que você movimentou em 2017, né, que tem impacto no seu imposto de renda, para que você não entregue documentação faltando ao seu contador. O que é que pode acontecer? Uma viagem, 2, 3, 4 idas ao seu contador para fazer uma declaração de imposto de renda. Pois é, então, chega com tudo completo. É importante estar atento e também ser extremamente responsável com todas essas questões que são fundamentais para vários outros serviços que você precisa no dia a dia. Doutor Marcelo, muito obrigado, doutor Marcelo Quirino, pelos seus esclarecimentos. A gente agradece demais, só lembrando aos contribuintes que o prazo termina em 30 de abril, mas como nós falamos durante toda a nossa conversa, são muitos detalhes, são muitas variáveis, são muitos documentos, e aí o contador é fundamental para isso, é importante você correr para não chegar no fim e para aquela situação, né? Deixa tudo para a última hora e na última hora fica complicado, termina perdendo o prazo. É isso, doutor Marcelo. Muito obrigado e até a semana que vem. Até a semana que vem, bom final de semana. Um abraço a todos.